Bom dia, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Está entrando no ar o nosso programa da manhã, 7 horas da manhã ele vai pro ar, o Café do Gigante. A gente toma café aqui cedinho, 7 horas da manhã. A gente está inaugurando um cenário novo, né? Uma nova cozinha. Aqui, ó, o local que se toma café é na cozinha. Então nós estamos aqui, ó, com a foto do Bob Dinamite, o letreiro Café do Gigante, no fundo da nossa cozinha. Estamos aqui hoje para falar de várias notícias do Vasco. Olha, o programa está recheado. Eu acho que, não sei se o pessoal aí do YouTube, talvez daqui o nosso canal seja um dos único ou um dos pouquíssimos que fala de esporte amador. Vamos falar do basquete, vamos falar do futsal hoje, tem novidades tanto no futsal quanto no basquete. Vamos falar também de futebol profissional, que tem que falar de futebol. Vamos falar da base na Copinha, tem jogo na Copinha hoje, logo daqui a pouquinho. E vamos falar do treino de ontem no CT e das contratações. Vasco anunciou 3 contratações, não são jogadores. Acabou de falar, tá fazendo clickbait, anunciando reforço, mas são reforços sim, né? 3 nomes bem interessantes que preenchem lacunas que o Vasco, na comissão técnica principalmente, vem sentindo. Uma, então, fez falta, muita falta em todo 2024. E a diretoria do Vasco, Marcelo Santana, junto com o Pedrinho, Felipe, entendem o problema e resolveram acabar com esse drama que existia dentro da comissão técnica do ano passado. Isso está resolvido a partir de agora. Vamos falar sobre isso. Mas antes, vou pedir o seu like, pedir para que você não esqueça de seguir o canal. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. E galera, o like, ele é importantíssimo. Basta você clicar aqui embaixo no joinha, ó. Deu joinha, já vai estar ajudando a abençoar o trabalho. Tá bacana? Segundo bloco, a gente vai falar dos esportes amadores, vamos falar do basquete, do futsal. Terceiro bloco, a gente entra com as notícias do futebol profissional, das contratações, quem são essas figuras que o Vasco trouxe, 3 profissionais importantes pro Vasco e também um é ídolo do Vasco. E vamos falar do jogo treino de ontem. Teve jogo treino aí, o Vasco foi bem. Vamos falar sobre isso, já. Bem, pra gente começar falando dos esportes amadores, vamos começar falando do futsal. Tem umas anotações aqui, porque, já tô velhinho, cara, não sei de cabeça as coisas não, mas do futsal, ó. O Vasco, que foi campeão carioca de 2024, o Vasco dispensou o Flavinho, o Danilo, o João Reis e o Tuca. O Vasco botou muito obrigado e chegou a postar, né, na página de futsal do Vasco, muito obrigado, e não vai ficar com esses jogadores. Porém, o Vasco, que já tinha renovado com o Raul Rocha, renovou o contrato nesse domingo com o Marquinho, que é o fixo, né, com o Nick Alan, com o Davi Reis e o Daniel Leal, ambos são pivô, jogam de pivô os dois, e o João Loureiro na ala, né. Essas foram as renovações do futsal, que está se reestruturando para a próxima temporada, que já vai começar aí. Assim que a gente tiver a notícia do primeiro campeonato que o futsal for disputar, a gente vai trazer aqui, assim como a gente vai trazer notícias do Remo, das regatas. Ainda está de férias, ainda não começou o circuito de regatas aqui no Rio de Janeiro, e o Vasco ainda não entrou na competição. Assim que tiver competição no Remo, no futsal, a gente vai falar, aliás, qualquer esporte que o Vasco participe, esse canal aqui, nesse programa do Café do Gigante, a gente vai trazer notícias, como trouxemos há pouco tempo, que o Vasco foi campeão no Fute-Mesa. A gente vai sempre trazer notícias dos esportes amadores do Vasco, que o Vasco não é só o futebol, apesar de futebol ser o que movimenta a nossa paixão. E o basquete? O basquete é um queridaço de todos nós, né? O basquete esse ano não tá tão bem quanto o ano passado. O Vasco perdeu pro Pinheiros, né? O Vasco foi numa excursão, foi fazer 2 jogos em São Paulo, vai fazer 2 jogos agora no Rio. O Vasco já tinha perdido pro Corinthians e agora perdeu pro Pinheiros no sábado, 87-70. Isso deixou o Vasco na 9ª posição. O Vasco está com 30 pontos e o Minas está com 36. A distância é pequena, mas tem 3 times com 30 pontos, o 8º, o 9º e o 10º colocado. Estão todos eles com 30 pontos, o Vasco é o 9º, né? Então, são só 6 pontos, são 3 vitórias no basquete, vale 2 pontos a vitória. Cara, mas tá enrolado, o time não tá indo tão bem como foi o ano passado. Bem, essas são as notícias tanto do futsal quanto do basquete. Vamos agora para a notícia do futebol, do profissional. Vamos pro terceiro bloco, a gente vai falar do futebol profissional.
Mas antes da gente falar da notícia do futebol profissional, aqui um recadinho rápido, cara, bem rapidinho, só nós estamos com cotas de patrocínio aqui no canal. Você que tem uma empresa, você que é vascaíno, tem uma empresa, trabalha com site, trabalha com alguma coisa online, vende alguma coisa, procura a gente, cara. Vamos fazer uma parceria, procura a gente, manda um e-mail para comercial.gigantevascaíno@gmail.com e vem participar das cotas de publicidade aqui do canal. Nós estamos vendendo cotas de publicidade e é uma grande oportunidade de você falar com um público bem bacana. A gente chega a bater uma média aí, ainda tá pequena, só temos 11 mil, mas estamos crescendo, né? Nós estamos batendo uma média de 115 a 120 mil visualizações por mês. Poxa, pode ser interessante para sua marca, né? Você colocar ela aqui, anunciar, fazer uma promoção, dar um desconto para quem for do canal, quem vier inscrito no canal, dar um código promocional de desconto aqui no canal. Enfim, tem muita coisa pra gente fazer, conversa com a gente, muita coisa que a gente pode fazer juntos aí nessa caminhada. Tá falado? Nesse terceiro bloco agora nós vamos falar do futebol profissional. O futebol profissional do Vasco que saiu contratando, cara. Olha, ontem, o domingo, né, o Vasco anunciou a chegada desses dois aí, ó. Os dois jogaram no Vasco. O menor, o mais baixinho, todo mundo conhece, eu acho que todo mundo lembra dele. Luizinho Quintanilha, nosso camisa 5 de 97, de 91 também. O cara jogou no Vasco muito tempo, ganhou muita coisa. Campeãozaço pelo Vasco, Luizinho. Eu acho que depois do Felipe... Sei não vou arriscar falar isso não, mas eu acho que o Luizinho tem um dos caras que tem, assim, ele é o top 5 de ganhador de título no Vasco, como atleta. Eu acho que o Luizinho tá aí entre os 5 maiores ganhadores de título. E o do lado é o Bruno Lazzaroni, lembra do Bruno Lazzaroni, filho do Sebastião Lazzaroni? É o Bruno Lazzaroni que tá aí, os dois foram contratados para serem auxiliar técnico permanente do Vasco. Uma lacuna, né? Que o Vasco não tinha isso em 2024, né? E o Vasco agora preencheu essa lacuna, trazendo dois grandes profissionais, dois grandes nomes, né? Principalmente o Bruno Lazzaroni já é auxiliar técnico, mas o Luizinho tá começando agora como auxiliar técnico, começando essa carreira agora e começa de um pé direito, nada melhor do que no Vasco. O vestiário do Vasco vai ficar muito melhor com o Felipe, com o Luizinho, com o Bruno Lazzaroni, pessoas que entendem o Vasco, que foram jogadores, né, que jogaram, principalmente o Luizinho e Felipe, né? O Luizinho, então, o Felipe tá na função de diretor, Luizinho como auxiliar técnico. Isso quer dizer o quê? Carilli amanhã cai, Carilli é demitido, o Vasco não precisa trazer o treinador da base, como foi com o Rafael Paiva. Vai botar o auxiliar técnico permanente como treinador, tanto o Bruno Lazzaroni como o Luizinho Quintanilha. Acabou o problema, é uma lacuna que o Vasco tinha e o Vasco preenche essa situação agora e acaba com esse problema de ficar trazendo o treinador de sub-20, sobe o sub-20 e aí acabou perdendo o Rafael Paiva, que era um grande treinador no sub-20, não foi mal no profissional, mas o finalzinho dele foi complicado, teve que mandar embora, perdeu o profissional no sub-20. E aí isso acaba enfraquecendo o clube, né? Enfraquecendo as estruturas do clube, né? Que você tinha um grande profissional como o Rafael Paiva e hoje você não tem mais. Se você tem o auxiliar técnico permanente, esse cara assume o time e vai botar os seus conceitos em jogo. Tá aí. A dupla é o Bruno Lazzaroni e o Luizinho. Outra contratação que o Vasco fez, também importante, foi o Leandro Franco, esse cara aí. Esse cara é preparador de goleiro. O Vasco trouxe o cara como preparador de goleiro. O Leandro Franco, ele teve uma passagem vitoriosa no Atlético Mineiro, 2018, 2019. Ele foi campeão, né, da Copa do Brasil como treinador de goleiro, preparador de goleiro. Ele treinou também o Diego Alves quando o Diego estava no Valência. Ele tem curso da CBF Academy. Ele era instrutor da Federação Paulista de Futebol. Um cara de mercado, um cara do futebol, um cara que é bem conhecido e olha, boa contratação, um bom preparador de goleiro que o Vasco fez, bom negócio aí pro Vasco, achei que foi bem, o Vasco foi bem nessa. Agora, a notícia do profissional é que o Vasco ontem fez um jogo treino contra o Porto Real de Casimiro de Abreu e o Vascão venceu de 7-0. 7-0. Trouxeram o Porto Real também, que é a baba, né? Mas para jogo treino, primeiro jogo treino, os caras se apresentaram dia 6, uma semana hoje, não, uma semana faz hoje, segunda-feira. Vai se apresentou na segunda-feira passada, dia 6, e aí ficou 6, 7, 8 fazendo exame médicos e tal, quer dizer, foi para campo muito pouco tempo, mas já deu para ter uma ideia de uma cara de time. O time que começou o treinamento foram 2 tempos, parece, de 35 minutos, e aí o time que foi a campo no primeiro tempo,
considerado o time titular foi Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira e Piton. Jair, Paulinho, Tietê e Coutinho. No ataque, Alex Teixeira e Verratti. Esse foi o time que começou o treino. O Verratti fez 2 gols. Começou o treino fazendo 2 gols. E aí o Vasco no segundo tempo muda o time. Bota o segundo time para jogar. E o segundo time entra com... Vou ler aqui porque tem muito cara que eu não tô lembrando mais o nome dos caras. O Vasco entra em campo com Daniel Fusato, o goleiro que foi contratado, o Puma Rodrigues, Capasso, o Lucas Freitas e o Lucas Oliveira passou a jogar de lateral esquerdo, porque o Vasco está sem lateral esquerdo, porque o Piton, o Vitor Luiz, está jogando no Sub-20 o Carioca, né? O meio de campo foi feito por 3 volantes, Hugo Moura, o Cocão, que é o Matheus Carvalho, o Esforza, e a linha de frente ficou com Maxime, Paê e Jean Davi. Olha, o Paê fez 2 gols, o Jean Davi fez mais 2 gols e o Puma Rodrigues fez 1 gol. Né? Então o time reserva fez 5 gols e o titular fez só 2 gols. Claro que o Porto Real também deve ter feito as suas substituições e os caras que já eram fracos, o time principal deve ficar mais fraco ainda no time reserva, mas enfim. O importante é que o Bahia fez 2 gols, o Jean Davi fez 2 gols, olha aí o anão aí fazendo 2 gols, aí Ivo, notícia pro Ivo Perrone, aqui, membro do canal que adora o Jean Davi, para não dizer o contrário. Jean Davi, fez 2 gols, hein, vai começar a se habilitar para ser titular no Vasco, hein, quem sabe, Jean Davi fez 2 gols, então temos aí o Puma Rodrigues fazendo 1 gol, Paê 2 gols, Jean Davi 2 gols e o Verratti sempre deixando os 2 gols dele, deixou os gols dele lá, até no treino, o cara é artilheiro, já fez logo 2 gols, tá falado? Essas são as notícias do Vasco. O Café do Gigante, café de segunda-feira, recheadíssimo com notícias, tanto do futebol amador como do futebol profissional, tá falado? Para encerrar, vou pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Seu like ele é muito importante, faz o vídeo se tornar um vídeo relevante para o YouTube, e aí o YouTube começa a mostrar o vídeo para mais vascaínos. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, vai lá, ativa o sininho de notificações, comenta aí o que você achou da dupla aí, do Bruno Lazzaroni e Luizinho Quintanilha, né? Eu achei legal, achei que era uma lacuna que o Vasco tinha da comissão técnica de não ter um auxiliar técnico permanente. Agora o Vasco tem, o treinador roda, vai embora com os seus preparadores físicos, scouts, rapaz, não é scout, é analista de desempenho, esses caras todos, mas o Vasco tem uma comissão técnica que assume, precisa, né, cara, um time grande precisa ter, né, então o Vasco hoje tem, né, a SAF, a 77 Partners, tinha tirado isso. Não precisa não queria pagar mais gente. Hoje o Vasco coloca e tem que ter. Fez bem, parabéns. Atitude certa do Pedrinho, atitude certa do Marcelo Santana, atitude certa do Felipe. Bola dentro, fizeram certo. Parece que o Vasco está negociando a notícia do Atenção Vascaíno. O Vasco está negociando com um atacante, mas o nome está em sigilo. Né? Nenhum desses nomes especulado. Está em sigilo o nome, ninguém sabe ainda. O Atenção Vascaíno dessa notícia, mas também não sabe o nome. Bem, eu tô aqui repetindo só para a gente poder ficar de olho e acompanhando, ver se isso é fato ou não é fato, se vai acontecer, se não vai acontecer, mas está dado o recado aqui. Comenta aí o que você achou de Bruno Lazzaroni, Luizinho Quintanilha, o que você achou dos 7-0 que o Vasco deu no Porto Real e o basquete? A gente vai ou não vai esse ano? Começou mal, tá meio complicado aí o torneio. A temporada 24-25 não tá indo muito bem. A temporada 23-24 o Vasco foi muito bem. Mas a 24-25 o Vasco tá meio claudicante. Mas pode melhorar, tudo pode acontecer. Um grande abraço. 12h30, 1h da tarde, tem vídeo novo no canal, nosso vídeo tradicional, o vídeo do Gigante Vascaíno, tradicional aqui no canal. Esse é o programa Café do Gigante, sempre às 7 horas da manhã, trazendo para você notícias tanto dos esportes amadores do Vasco, como do futebol profissional, que é o que movimenta a nossa paixão. Grande abraço, fiquem com Deus, até o vídeo 12h30. Tchau.